painel entrevista dessa semana vai falar sobre sucessão familiar no campo. Jovens que continuam o trabalho dos seus pais na roça. E para isso a gente vai conversar com o gestor da Escola Estadual Técnica Agrícola Antônio Sarlo, o Marcelo Almeida. Marcelo, esse é um grande problema e está aí as universidades, as escolas agrícolas para dar qualificação para os jovens se animar e continuar no campo. Mas ainda é um grande desafio, tanto no interior do Rio como em outros estados? Sim, em qualquer lugar o êxodo rural é muito grande, né? Os atrativos do ambiente urbano para o jovem são muito grandes. O nosso desafio está em fixar esse jovem no campo, seguindo uma herança familiar, mas para isso, para que se convença, para que se seduza esse jovem a permanecer no meio rural, as oportunidades que ele encontra no meio urbano, nas cidades, precisam ser disponibilizadas no campo também, né? E uma forma disso aí é através da educação. A educação, a tecnologia tem atraído também esses jovens, né? Sim, sim. Mas infelizmente houve no passado a retirada de escolas da zona rural, mas muitas escolas se equiparam, como a gente vê Antônio Sarlo, né? Isso foi importante. Mas ainda é difícil esse jovem que mora lá em Santa Maria, em Morro do Coco, chegar até a escola. Há uma grande dificuldade? Sim, hoje a escola agrícola, né, ela se localiza num ambiente praticamente urbano. Na sua criação, na sua fundação, há 65 anos, realmente era uma zona rural, hoje é uma região urbana. Mas Campos, por ser até o maior município do estado do Rio, tem uma área agrária muito grande e muito distante. Tanto é que, se pensarmos em termos de BR-101, nós temos duas praças de pedágio. De uma ponta a outra de estrada dão quase 120 quilômetros. Então, o aluno lá de Santa Maria, de Morro do Coco, ou de Serrinha, ou do Farol, para ele ter acesso à escola, ele teria que ter um meio de transporte eficiente, coisa que é o grande gargalo aí em termos da logística campista, ou reabertura dos alojamentos, porque a escola agrícola até 2008, quando foram fechados, e 2015, quando saiu o último morador, tinha alojamento para estudantes, principalmente da zona rural de Campos. Você falou aí no início que a escola está localizada num bolsão importante ali de Guarulhos, num lugar onde quase não tem, né, escola estadual. Então, infelizmente, não atende ainda muito ao pessoal do campo, né? Só 40%. Como é que você vê essa realidade, Marcelo? O público da escola, em sua esmagadora maioria hoje, são de pessoas que não têm vinculação agrícola, porque há um bolsão de pobreza em torno da escola, são bairros com uma vulnerabilidade social muito grande e com uma carência da presença do Estado, inclusive na área de educação. Tanto é que os nossos alunos estão hoje na escola agrícola mais por falta de opção de outra unidade de ensino, não é do que propriamente uma vontade de se formar em técnico em agropecuária. Por outro lado, isso mantém a escola viva, mas por outro lado não atrai, não tem como eu atrair quem realmente precisa, quem realmente precisa do técnico agrícola, não tem como trazer esse aluno. Está longe, né? Exato, então é uma situação até preocupante. Sim, quero receber todo tipo de aluno, mas o ideal é que eu tivesse alunos que dessem continuidade ao viés agrícola, né? Essa é a finalidade da escola. A escola Antônio Sarlo está passando por uma transição, né, de Rede FATEC para o UENF. Como é que você avalia esses últimos anos? A gente vê que está numa produção boa, né, de alimentos, está num projeto, infelizmente a pandemia dessa parada, a gente sabe, né, para todo mundo. Mas houve um respirar aí esse ano, principalmente no final do ano passado e no início desse ano, né? Sim, a escola está, um processo começou em 2011 e vem se arrastando, e de 2018 para cá que ele tomou uma forma maior e estava caminhando para finalmente, né, que é a transição da escola agrícola, da Rede FATEC para a UENF. Porque a Rede FATEC, ela tem um viés técnico, ou seja, o ensino tecnológico, porém ligado a outras áreas. A única unidade da rede, das 28 unidades da Rede FATEC, que é agrícola, é Antônio Sarlo. Todas as outras têm áreas de mecânica, elétrica, ou da áreas da saúde, ou até mesmo de ciências humanas. Mas da área agrícola é somente Antônio Sarlo. Então não é uma vocação da FATEC.
E a UENF tem já desenvolvido, desde a época do Darcy Ribeiro, desenvolvido diversas ações na área da escola. Então, o colégio se tornará, né, um colégio técnico da UENF. Esperamos que agora, com essas novas perspectivas e novas promessas, o fechar desse processo ocorra o mais breve possível, porque hoje a escola encontra-se no meio do caminho. Não é nem tanto FATEC, mas também não é o UENF ainda. Está nesse processo. Hoje a gente vê que o segundo grau técnico agrícola, explica pra gente, pro jovem que está assistindo esse vídeo, que mora na zona rural, que viveu a vida toda na zona rural, o que ele vai ter, que tipo de benefício, de qualificação ele tem no Antônio Sarlo? Bom, como o Antônio Sarlo tem como carro-chefe o curso de formação em técnica em agropecuária, o nosso aluno ele vai aprender todos os tipos de ações agrícolas para a melhoria da produção, seja ela na área animal, seja ela na área vegetal. Então você tem o desenvolvimento e aplicação direta de técnicas em horticultura, assim como na bovinocultura de leite, na caprinocultura, bovinocultura de corte, não é? Ou ainda fruticultura. São os diversos momentos de ação desse jovem. Se ele for diretamente trabalhar para uma cooperativa ou para uma usina de cana-de-açúcar, nós temos duas que estão moendo. A mão de obra realmente está pedindo, cada ano aumenta essa mão de obra. Aumenta a demanda, né? Sim, sim. E olha que interessante, nós temos no Porto do Açu, porque o Porto do Açu todo mundo pensa, poxa vida, lá você trabalha com área de petróleo, ou exportação, né? Exportação de minérios e coisas do tipo, mas o Porto do Açu tem uma região de compensação ambiental chamada Reserva Caruara. Exatamente, a RPPN Caruara. A RPPN Caruara, para se manter, ela precisa recuperar muito da fauna e da flora original. Quem está trabalhando com isso, com orientação, claro, de um engenheiro florestal, Daniel, até uma pessoa espetacular, não é? São técnicos agrícolas, que estão na área de produção de mudas de espécies nativas. Olha o mercado, né? Exatamente. 4 deles são egressos da nossa escola. Então, até no Porto do Açu, que você não imagina que vai ter atividade de um técnico em agropecuária, que vai se ampliar agora, porque o Porto se tornando um polo exportador de grãos, soja e milho, como existe essa perspectiva, para transporte e armazenamento de grãos, a presença do técnico em agropecuária é fundamental, porque é ele que vai, o engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, não é? Ou o licenciado em ciências agrárias, vai trabalhar isso no planejamento, mas a execução é do técnico. É do técnico em agropecuária. E é muito bacana. Pós esse técnico, abre também as portas, né? Sim. Ele pode fazer um superior em várias áreas agrícolas. Hoje nós temos alguns alunos, lógico, né, tem as mais diversas, mas nós temos alunos cursando medicina veterinária e cursando agronomia na UENF. São alunos também egressos da escola e, detalhe, não tinham vocação ou viés agrícola. Descobriram essa vontade na escola. São originários de famílias urbanas, da região ali do Parque Cidade Luz e região, e descobriram na escola uma vocação agrícola. Então tem gente fazendo agronomia, gente fazendo medicina veterinária na UENF. Então é bacana. É um caminho, né? Eu acho que é isso, Marcelo, é a qualificação, é a busca, né, de quem está na zona rural, desse conforto que a internet hoje em dia, né, está levando muito, mas com informação e com estudo, né? Que eu acho que só o estudo, você vê numa produção de leite, né, como que mudou de um tempo para cá, né, numa produção de hortifruti, como mudou, né? Então você acha que o jovem ele precisa dessa informação para se manter no campo? Não se pode, tem que ter bem claro que não se pode ter medo da palavra agronegócio. Você tem, assim como em todo cesto você tem a laranja boa e a laranja ruim, no agronegócio você tem o bom produtor e o mau produtor. O mau produtor é aquele que vai devastar, não vai plantar e vai soltar o animal. O bom produtor do agronegócio é aquele que, sem aumentar a área de produção, dobra a sua produção. Existem dados da Embrapa que os bons produtores ou os bons responsáveis pelo bom agronegócio conseguem multiplicar sua produção sem aumentar 1 hectare sequer da área que está sendo utilizada para a produção. Tá certo, eu adorei o bate-papo, a gente podia ficar aqui conversando horas, Marcelo, mas enfim, a gente vai finalizando. Quem quiser saber mais da Antônio Sarlo,
Tem algum meio Olha, eletrônico, tem meio, tá o na época de Instagram, matrícula? eu não sou a pessoa mais indicada porque eu sou um usuário e não o que alimenta o sistema, né? Porque lá em casa eu costumo brincar muito que existe um problema sério no computador, tá? Entre a tela, o Realmente, esse teclado problema e é a cadeira, crônico. né? Mas tem o Instagram da ETE Agrícola Antônio Sarlo, né? Começa com aquele arroba. E fora isso, uma visita à escola, lógico, pós-pandemia, porque a unidade está fechada. Tá certo, Marcelo. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Você que gostou dessa entrevista, então vai lá, curte, compartilha, busque também mais informações sobre a sucessão familiar. Por que você, jovem, que cresceu na roça, não pode continuar aí tocando essa empresa linda no campo? A gente se vê aqui no Painel Rural Entrevista, sempre com informações para você do campo. Tchau!